para evitar que nós corramos com mais velocidade para o precipício. Esse é o nome da PEC, é PEC do precipício. Que não trabalha e tem 4 filhos ganhar a mesma coisa que um aposentado que trabalhou a sua vida inteira ganha, R$ 1.200. Mas tudo bem. Isso aí a gente vai estar dando com a mão e tirando com a outra. O senhor Eric Alencar Figueiredo, presidente do Instituto Senador Pesquisa Girão, o povo tá com Econômica fome, Aplicada. Girão, não tem tempo para isso. O senhor Júlio Menezes. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor presidente, eu também faço uso da palavra para deixar aqui nos anais uma coisa que eu vou fazer com muito prazer daqui para frente, que é defender o legado do governo Bolsonaro. Os números são tão bons, são tão fantásticos, e esse Congresso tem uma parcela grande de responsabilidade nesses bons números, que eles são comparados, mesmo com um período de pandemia, maior crise sanitária que todos aqui já viram em vida. Ainda assim, os números são comparados, são melhores do que governos passados, porque são resultado de muito diálogo, de transparência, de seriedade e de zelo com a coisa pública. Um governo que está fechando o ano, senador Girão, na casa dos 8% de taxa de desemprego, mesmo depois de uma pandemia que assolou o mundo, deixou dezenas de milhões de pessoas desempregadas mundo afora. Um segundo semestre que está terminando com 3 meses de deflação, com inflação mais baixa do que a Europa e Estados Unidos. Eu acho que, presidente Davi, a gente nunca viu isso em vida também. O governo Bolsonaro sendo comparado no período pós-pandemia a governos anteriores, ainda assim se sai melhor. Mas Deus sabe o que faz. E a gente tem que, assim, continuar com os mesmos princípios, independente de quem esteja sentado na cadeira de presidente, para evitar que nós corramos com mais velocidade para o precipício. Esse é o nome da PEC, é PEC do precipício. Celeridade aqui em aprovar o que está sendo proposto nesse relatório, fura-teto de quase 180 bilhões por 2 anos seguidos. É para explodir, é para arrebentar a boca do balão com a inflação. É para desconcertar todo o contexto de geração de emprego que existe hoje no Brasil. É para explodir taxa de juros. É para dificultar o crédito. Vai ser tudo de ruim. E a fórmula não tem fórmula mágica. Aqui foi falado por vários senadores que me antecederam. A consequência de aprovar isso é aumento de inflação, aumento de dólar, aumento de desemprego. E uma óbvia redução no poder de compra dos R$600. Que daqui a 6 meses, 1 ano, vão estar valendo 500. Por causa de celeridade, preocupação de 1, 2, 3 dias. Quando poderíamos chegar em algum consenso, já que há praticamente uma unanimidade de que esse fura-teto tem que ser de apenas 1 ano para dar tempo do governo se organizar, para que as promessas em comum das campanhas sejam cumpridas. E não é desrespeito com quem tem no mandato agora, você pedir para que o próximo Congresso avalie o que vai acontecer no orçamento de 2024, porque são esses senadores, são esses parlamentares que vão fiscalizar a execução desse orçamento. Não são todos que estão aqui nessa legislatura. Então, presidente, fica aqui mais uma vez o compromisso nosso de atender os R$600, o Bolsonaro faria diferente, R$200, a diferença dos R$200, apenas essa seria fora do teto, não os R$600 como um todo, como está sendo sugerido aqui agora, e pelo prazo de 1 ano é mais do que razoável para que não desamparemos aquelas pessoas que mais necessitam e também possamos dar alguma previsibilidade, transparência para os investidores, para que possamos manter o cenário de economia estável que o Brasil vive hoje, presidente. Fica aqui esse registro, a não ser que muitos senadores aqui, Girão, queiram dar um orçamento para o governo do PT trabalhar melhor na campanha municipal de 2024, é o que vai acontecer. Se nós entrarmos no orçamento de 2024, é óbvio que essa discussão vai se tornar eleitoral. E a não ser que toda a maioria do Senado esteja querendo apoiar os candidatos a prefeito do PT, deveriam votar apenas por 1 ano esse fura-teto, como eu disse, para que não falte para aqueles que mais precisam e para que no médio e longo prazo não explodam de vez a boca do valão e corramos mais rápido para o precipício, que é disso que essa PEC trata. A gente poderia ter resolvido há 30 dias essa questão, só que está sendo colocado na mesa de discussão para iniciar um debate dentro da CCJ com divergências de prazo, divergências de valor e com penduricalhos ou necessidades, vou dizer assim para não ofender, né, que fazem uma proposta que parte de uma convergência. Nós queremos o auxílio de R$600. Para chegar aos R$600,
além dos 105 bilhões do orçamento, que equivale a R$ 400 de Auxílio Brasil, seriam necessários mais 53 bilhões fora do teto, que somado a R$ 150, embora eu acho discutível os R$ 150, mas como isso já vem do governo Bolsonaro, eu me afasto dessa discussão, né? Porque a gente está privilegiando uma pessoa que não trabalha e tem 4 filhos ganhar a mesma coisa que um aposentado que trabalhou a sua vida inteira ganha, R$ 1.200. Mas tudo bem, mesmo colocando os R$ 150 por filho, a gente está chegando hoje a um valor em torno de mais 18 milhões, de 71 bilhões de reais para garantir, senadora Elisiane, os R$ 600 e mais os 150 por criança. Se a PEC fosse só isso, que é a nossa convergência, passaria hoje, estava aprovada. E nós teríamos o início da legislatura que vem com os senadores eleitos pelo povo, que deve ser respeitado, discutindo aqui conosco o que espaço poderíamos abrir. Já não temos essa possibilidade, estamos deixando de fora, não só do ano que vem, mas com a proposta que dos 4 anos caiu para 2, estamos deixando de fora da discussão do exercício que vem senadores eleitos pelo povo e que deveriam estar participando. Esse é um argumento também porque defendemos e divergimos no prazo. O prazo deveria ser de 1 ano, porque, como mesmo disse a senadora Elisiane, a cada ano o governo Bolsonaro esteve aqui nessa casa e mais, esteve com o ministro da Economia, colocou os seus consultores do Ministério da Economia à disposição de todos os senadores da oposição da situação para discutir todas as propostas e os impactos econômicos sobre a nossa economia. E não se esqueçam, em agosto passado, quando discutimos o Auxílio Brasil, com a equipe do ministro Paulo Guedes, havia uma projeção de lastro para o auxílio de R$ 600, que estava em cima do superávit fiscal, que se confirmou. Aqui começamos uma discussão na CCJ, sem o ministro da Economia, sem uma equipe econômica, que não fosse o ministro, mas que estivesse aqui para nos explicar os impactos da economia, que, com todo o respeito, o nosso senador Tasso Gereissati o fez muito bem. E nos assusta esses impactos. E por quê? Se a nossa única convergência até o momento é o auxílio de R$ 600, nós queremos que os R$ 600 de hoje valham R$ 600 amanhã, porque senão esse governo vai começar mal. Ele vai começar enganando aquele que precisa dos R$ 600, porque na hora que receber com juros altos, por conta das outras necessidades que estão colocando aqui no atropelo, por conta dos juros altos e da inflação, R$ 600, atenção, anotem, não vão valer R$ 600 em 2023. Estaremos enganando aqueles que mais precisam. Aliás, estaremos não, porque eu não faço isso. E por essa razão, pela ausência de esclarecimento de impacto econômico, o requerimento de audiência pública é absolutamente justificável. Tem um rol e os senadores da hoje oposição que quiserem podem incluir quantos mais economistas quiserem. Se for necessário fazer 11 horas de sessão, como fizemos recentemente na Comissão de Transparência, faremos. E temos espaço de tempo para isso. Desculpa, vocês estão enganados quando dizem, não vão nos convencer. Podemos aprovar hoje, fazer uma audiência na segunda-feira, voltar para a CCJ na quarta-feira, podemos até abrir mão de vista para isso, para ganhar tempo. Podemos até fazer o acordo. Quarta-feira aprovamos na CCJ, pelo menos aqueles que votarem, votarão com a responsabilidade de saber quais são os impactos econômicos, porque isso é dinheiro público, é dinheiro de todo brasileiro. E todos os brasileiros que nos assistem querem saber também qual vai ser o impacto econômico, porque o mercado já está precificando o dólar em disparada, os juros futuros em disparada e os R$ 600 de quem precisa não valerão. E aprovando na semana que vem, quero lembrar que pelo regimento aqui do Congresso,
Nós vamos até o dia 22 de dezembro. Temos ainda 10 dias para aprovar aqui no Senado e certamente já mastigado, já com impactos econômicos, com dado, poder levar para a Câmara, para que quem vote não esteja dando um cheque branco ou um cheque a um portador desconhecido, mas que saiba quais são exatamente as consequências dos seus atos, do voto dos senadores dessa casa. O requerimento é para isso, isso aqui não é a tática argentina, ninguém está de catimba aqui, porque isso é dinheiro público, isso é responsabilidade de cada um dos senadores com seus eleitores, é a minha responsabilidade com o meu partido e com os meus eleitores, do meu estado. Então, eu venho pedir aqui, senhor presidente, façamos em acordo essa audiência pública na segunda, abrimos mão de vista, fazemos a votação do relatório final na quarta-feira e temos 10 dias para aprovar aqui e na Câmara com tudo mastigado. Isso é responsabilidade. Não é nem responsabilidade fiscal, é responsabilidade política que eu coloco, sim, no colo de cada um dos meus colegas senadores, porque eu não votarei a favor no escuro. O governo Bolsonaro tem outros instrumentos que pode garantir os R$200 a mais do Auxílio Brasil. E se precisar, faremos. Ninguém vai deixar de receber os seus R$600. Eu mantenho o requerimento e já fiz a defesa e a justificativa. Então, vamos para a votação. E, senhor presidente, pela ordem, me permitiram a inscrição. Agora, eu sou tolhida de falar e nós vamos para discutir a audiência pública. Presidente fez eu peço pelo menos 1 minuto de fala. Eu também estou inscrito desde o início da sessão na manhã. Eu fui o primeiro a me inscrever. Agora eu acredito profundamente que essa audiência pública vai esclarecer. Ela vai efetivamente trazer aqui ao Senado Federal o que precisa. Luz, repercussão dos impactos de uma votação importante que nós vamos fazer, senador Marcelo Castro. Importante. E eu quero aqui replicar o que falou o senador Oriovisto. Essa questão social, do custo social, para R$600, a manutenção dos R$600, é um dever moral nosso. Moral. Nós conseguimos manter. Isso aí ninguém tem dúvida. Agora, essa audiência pública, com todo respeito a quem pensa diferente, não é, pelo menos eu, como um dos autores, não fiz de forma para protelar. Muito pelo contrário, a gente pode fazer essa audiência pública amanhã, depois da manhã, sábado, se for, domingo, para votar segunda. Isso não vai atrapalhar, mas vai mostrar para todos nós e para a sociedade brasileira que nós não estamos assodados, que nós não estamos tratorando um assunto que vai repercutir na vida das pessoas. Colocação que foi feita por alguns colegas aqui, inclusive, do endividamento público, da questão dos juros aumentando, da inflação, é real. O que pode acontecer, o senador Tasso Gereissati falou do juro de 9%. Isso aí, a gente vai estar dando com a mão e tirando com a outra. Precisamos de um mínimo de racionalidade. E tudo que a gente faz aqui, pelo menos as decisões mais importantes que nós temos nessa casa, tem pelo menos, senador veneziano Vital do Rego, uma audiência pública. Uma audiência pública é o que a gente está pedindo. Será que é pedir demais uma audiência pública para que a gente possa ouvir os dois lados? Aí chama, tem uns nomes aqui, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, Alessandro Aurélio Caldeira, que é da CEMAG, o senhor Daniel Veloso, diretor da Instituição Fiscal Independente, o senhor Braulio Borges, economista sênior, da Fundação Getúlio Vargas, o senhor Eric Alencar Figueiredo, presidente do Instituto senador Pesquisa Girão, o povo tá com Econômica fome, Aplicada. Girão, não tem tempo para isso. O senhor Júlio Menezes da Silva, secretário especial do Tesouro. O senhor Paulo Fontoura Vale, secretário do Tesouro Nacional. E podemos chamar também outros economistas, o senhor Eduardo Moreira, que eu já tive aqui, o senador Paulo Paim uma vez chamou na Comissão de Direitos Humanos para fazer exposição, Eduardo Moreira. Era bom que viesse aqui também, ouvir os dois lados. O que a gente quer é isso, para ter um julgamento mais definido, mais claro, para a gente poder votar. É só isso que eu gostaria de pedir aos colegas, que a gente possa deliberar sobre essa audiência pública, senador Davi Alcolumbre. O senhor marca amanhã, não tem problema. Eu acho que quem não puder se deslocar a Brasília para participar,
participa virtualmente, participa de forma remota. Agora, a gente não pode excluir um debate de tamanha profundidade que vai gerar impactos nessa PEC. Se a PEC é do Lula, se não é, isso não interessa. O importante é a gente ter racionalidade com relação a isso. Então, eu agradeço a oportunidade, senador Davi Alcolumbre, e peço aos colegas que apoiem essa discussão aprofundada de um assunto que impactará na vida de toda a sociedade. Muito obrigado.